os irmãos do curso, o que ele falou? Com uma exceção do pastor, do presbítero Daniel lá. O que ele falou que vocês aprenderam aqui no curso, que não está correto? Ninguém lembra? Eu ouvi, mas eu não lembro. Ele falou dos anjos. O que ele falou dos anjos que vocês aprenderam aqui? Não lembra? Ninguém lembra? Primeiro ele falou que os anjos não têm livre-arbítrio. Sim ou não? Se os anjos não têm livre-arbítrio, por que eles escolheram vir com Lúcifer? Tem ou não tem? Tem. Tem ou não tem? Tem. E aqui, ó, isso aqui é muito importante, irmão. Na primeira aula, quando eu falava sobre a imagem, eu explicava algo muito interessante. Se os irmãos for lembrar aqui, no Éden, 100% se perdeu. No Éden, 100%. No céu, só 1/3, que já é uma multidão, né? Mas falando assim, pega 1/3 da Terra hoje. Se a Terra tem 8 bilhões, quanto é 1/3 de 8 bilhões? Correto? Daria mais ou menos 3 milhões. 3 milhões e meio. É muita gente. Bilhões, né? Tem 8 bilhões, correto? Tá pensando comigo? Raciocinando. O Brasil tem 230 milhões. A Terra tem 8 bilhões, a Terra toda, 8 bilhões. 1/3 de 8 bilhões. Dá mais ou menos 3 bilhões e meio. 3 bilhões e 300 milhões. É muita gente. Correto? Imagina que o céu, eu estou colocando aqui mais ou menos no cálculo dos habitantes da Terra para os irmãos entenderem o que é 1/3 que desceu. Por isso que você vê demônios espalhados aí, que não acaba mais. Só que enquanto tem esses, olha lá, na numerologia de bilhões, com os habitantes da Terra hoje, se eu tenho 3 bilhões e meio de demônios, eu ainda tenho 4 bilhões, olha lá, 5 bilhões e... 4 bilhões e meio de anjos. Essa conta não está batendo, né? Ela não está batendo, não. É 2 bilhões e... Daria 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio para 4 bilhões e meio. Sempre... Ou 5 bilhões e meio. É isso aí. Para cada demônio, 2 anjos. Para cada demônio, 2 anjos. Os irmãos estão conseguindo entender? Para cada demônio, 2 anjos. Mas diz que tem muitos anjos de reserva que nós nem sabemos. Né? Então, mas um anjo, só um é poderoso. Na verdade, não é o anjo que é poderoso, ele recebe o poder, ele recebe a ordenança. Por exemplo, não somos nós que somos poderosos, mas quem está em nós é quem tem a autoridade. Ele pode perder uma batalha? Quem? Um anjo? Não perde, só se Deus permitir. Por exemplo, o anjo Gabriel está descendo para entregar uma mensagem para Daniel. E ele é bloqueado na passagem. Só que ele é um mensageiro, ele não tem espada para lutar. Ele não pode passar, tenta passar aqui, não pode, tenta passar ali, não pode. E a Bíblia não diz que os anjos agrediram Gabriel. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele ficou impedido de passar. E o Gabriel também não foi lutar.
Vai lá brigar com ele. Não, deixa eu passar. Não, não pode passar. Aqui você não passa. Essa área aqui é nossa. Não, não passa. Eu preciso passar. Ele é mensageiro, não é lutador, Não né? é. E aí pronto. Aí, 21 dias, Daniel estava na oração. E a Bíblia diz que o Senhor enviou Miguel. Agora o Miguel já é o guerreiro. Desce o arcanjo Miguel. Um só. Quantas potestades e legiões estavam lá? Só desceu um só. Ou seja, aquele que desce. É autoridade. Tem um exército de, né? Senaqueribe. Cercou a cidade de Judá. Deus mandou um anjo. Um anjo que veio com a espada e matou 185 mil. Só umzinho. Então, eles continuam a ser informados, os anjos e os demônios, ou não? Não. Eles foram criados uma vez. Foram criados. Anjos foram criados. Tornaram-se demônios quando... E aí agora que eu vou explicar isso aqui. A diferença do anjo para o homem está aqui. O anjo foi criado imortal. Correto? O homem foi criado mortal. O anjo foi criado eterno, um corpo espiritual. E o homem? Criado com probabilidade. Ele era mortal, mas com probabilidade da imortalidade. E assim tornar-se eterno. Correto? Sim ou não? Sim. Tanto é que é o seguinte: qual é a ordenança lá no Éden? Não comer desse fruto aqui. O dia que você comer, você morre. A obediência levava eles a quê? A imortalidade. Eu não consegui colocar aqui. Eu não consegui colocar. Você pode colocar, aumentar o quadrinho. Se eles pecavam, eles tornavam-se pecadores eternos. Se eles pecam, eles tornam-se pecador eterno. Como eu, o homem, sou mortal com a probabilidade de se tornar imortal, eu peco, mas o meu julgamento é a morte. O meu pecado gera a morte. Mas o pecado deles, que é eterno, é pecador eterno. Mas então os demônios são eternos? Eles são eternos. Nunca vão morrer. Não tem como morrer, né? A morte para Deus é a separação. Porém, nós herdamos, nós, o homem, herdou a herança de Adão, que é a morte do corpo. Porém, como eu disse para os irmãos, eu preciso que vocês gravem isso aqui, porque isso aqui é muito importante para vocês conseguir definir entre, né, o anjo e o homem. É muito. Tem um hino da Chile Calvarés que ela canta errado. As irmãs cantam ele. É um hino que eu gosto muito. É aquele lá assim, ó. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Aí, o refrão é assim. Veremos anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao rei. Sim ou não? Sim. Na última estrofe, ela canta assim, ó. Seremos anjos e querubins. Não, nós não seremos anjos e querubins. Não. De jeito nenhum. Anjo é anjo. Foi criado. Nós fomos formados. Você lembra dessa aula? Os anjos foram criados. Mas eu tenho que ler a Bíblia, porque se eu não ler, você fica me ouvindo e a mente não abre. Então abra a Bíblia aí, por favor. Capítulo de número 2, verso 1, 2 e 3. Capítulo de número 2, verso 1, 2 e 3 do Gênesis. Capítulo 1. Então, eles são como a terra, né?
tudo... A terra foi criada. A terra foi criada. E todo o seu exército foi criado. E você vai ver comigo. Leia aí, mano. Faz favor. 2. 2, 1, 2 e 3. Vai. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus criara e fizeram. Isso aqui Deus criou. Amém? Deus criou. Os anjos são esse exército que você está vendo aí. E toda a criação do Gênesis 1. Lá, ele vai dizer assim, ó. Façamos um homem a nossa imagem. Só que você viu o homem lá? Não. Porque o homem foi criado no coração de Deus, ele foi criado. Todas as outras coisas foram criadas no haja. Os anjos também foram criados, correto? Amém. Anjos foram Criados. Eu vou provar de novo que ele foi criado. Abra a Bíblia aí. Ezequiel 28. Vamos falar agora de Lúcifer. O querubim ungido. Ezequiel 28. Cadê mais essa aula? Ezequiel 28, né? Ezequiel 28. Correto? Uhum. 13. 15. 28, 15. Leia. Perfeito era nós nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele foi criado. Agora, Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E o homem foi feito, formado, e formou. E formou. Por exemplo, você vai ver duas coisas aqui, ó, diferentes para o homem. As árvores, todas as árvores que Deus criou, a floresta foi criada, haja, a terra produza, e a terra produziu, correto? Era assim, produziu, haja e ouve. Para o homem foi formado e para o jardim que o homem ia morar, Deus plantou. Meu irmão, Deus também não podia ter só dado uma ordem. Sim ou não? Sim. Mas o que ele fez? Você vai ver no 8. Lê o 8 aí, Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, Amém? e pôs ali um homem que tinha formado. Amém? Amém. Irmão, quando vocês lêem a Bíblia, e aqui eu estou instigando vocês a ler a Bíblia e ter uma visão, né, de compreensão da leitura de forma mais detalhada. Então, os anjos foram criados. E o homem foi formado. Outra coisa que é muito importante. O homem, a palavra no hebraico é bará. Bará é criado do nada. Criado Do nada. E aí tem uma outra palavra hebraica que é o assá. A-S, né? H-A. Assá. Que é criado do feito. Por que o homem foi criado do feito? Deus pega uma matéria que já tinha sido criada, que é a terra.
pó. Você lembra dessa aula? E formou Deus o homem da onde? Do Do pó pó da terra. E depois soprou nas narinas. nas narinas. Então ele pega o primeiro elemento, pó, o segundo elemento, fôlego, sopro. E faz o quê? Sopra nele. E o homem, ele é formado o quê? Alma. Ele foi feito alma. Ele foi feito alma. A essência do homem é a alma. O anjo não. O anjo já foi criado com corpos espirituais. Foi criado. Imortal, eterno. Aonde esse anjo habitava, irmão? Esses anjos habitavam onde? No jardim de Deus. Na eternidade. A terra não existia. O que existia? Os céus de Deus lá. A gente for pensar e colocar isso na mente da gente é inacreditável, né? Não é? Mas não dá. Aí você vai ler isso. E os outros anjos conheciam ele. Conheciam Lúcifer. Quando ele estava na sua magnificência. Imagina nós aqui, ó, o Ronaldo está aqui pastoreando. De repente, vocês me encontram desviado, bebendo, fumando, arrebentado. Deus me livre. Deus que nos livra. É. Quem me conheceu, eu cheio da graça do Espírito Santo, quando me vem, fala, mas aquele ali é o pastor Ronaldo. Você já conheceu alguém que desviou, que você conhecia, que era uma bênção na mão de Deus? Foi dessa forma que os anjos viram Lúcifer. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Vamos lá? Isaías. Vocês estão pensando que é brincadeira? Não, não tem brincadeira aqui não. Isaías. Deixa eu achar aqui que deu tilt na minha mente. Não pode dar tilt não. Se eu não me enganar, vou chegar lá, peraí. Isaías 14. Os irmãos já encontraram? Eu vou ler a partir do 12 para poder dar sentido a tudo. Ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra,
e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que seus cativos não deixava ir solto para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, e como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Então, você está vendo, isso aqui ele está fazendo uma ilustração de como os anjos viam ele agora. Imagina, quem estava vestido de vestes preciosíssimas, com todas as pedras preciosas, ele era vestido. Ele era vestido. E agora, vê ele, se ele tinha beleza e um bom aroma de perfume, agora ele cheira em enxofre. Irmão, imagina, quando... Hã? Fede, não fede? O cheiro do bicho é terrível. Essa comparação no 14 aí, pastor. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então, aqui é porque ele sabia, ele era o sacerdote, ele era o pastor do céu. Ele era o pastor mesmo. Ele foi ungido para isso, ele foi querubim ungido para... Então a gente aprende aqui uma lição. Ninguém é munido de autoridade sem receber a unção. A unção sacerdotal. Por isso que é muito estranho. Ninguém vira pastor. Ah, não. Do nada, alguém agora decide abrir uma igreja e vira pastor. Isso aí, esse camarada... Pastor, vem aqui me ungir, eu quero ser pastor, quero abrir uma igreja. Não, mas então, para a irmã falar, eu quero que você me unge. Para mim abrir uma igreja, mesmo ela pensando que está fazendo errado, está fazendo certo. Por quê? Ela vai receber o quê? A unção, a consagração. Alguém vai te... Você não nasce, ninguém nasce. Você recebe isso aí. Ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado por Deus como Arão. Precisa ser ungido. Por isso você vai ver. Então, quando surge alguém aí que quer dividir, ele quer dividir e normalmente uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, eu vou falar de mim para não atacar ninguém, não é? Mas imagina Deus começa a me usar, melhor fechar lá, né? A porta. Pastor, enquanto ele fecha lá, o que o senhor colocou ali debaixo do Altíssimo? Lá no fogo. Não. Lugar de tormento. Não tem confusão. Mas eu vou falar. Que é veneno. Oi? Ela bebia enxofre. Eu bebia. Deixa eu sentir o cheiro. Sim, sai no sol. Não é? Terrível. Só Jesus para mudar. Não é, irmão? Como uma pessoa que trabalhava numa igreja, pastor. Eu conheço. Estou falando que esse que eu conheço. Ele trabalhava na igreja, ele era um diácono, trabalhava na portaria. Isso é o quê? Uma rebelião, ele se rebelou, saiu do ministério. Ali ele mesmo já se consagrou a um pastor. Ele mesmo? Ele foi um presbítero com ele. O presbítero consagrou ele, depois ele consagrou o presbítero. Você entendeu isso? Eu conheço, aconteceu esse cara. Aí, tem gente aqui que diz que é pastor. Aí eu falei só, mas esse povo não passou por primeiro vem o quê? Não, isso aí vai hierarquias, né? Vai, por exemplo, primeiro isso. vem auxiliar, que é o cooperador, depois vem o diácono, depois vem presbítero, evangelista e pastor. Aí eu fico assim, não passou por nada disso, como é que é pastor? A caixinha tá ligada, pastor? Oi? A caixinha tá ligada? Não, essa aqui não. Pois é, achei que Tá ligado na tomada, não, mas não tá ligado. Se eu ligar aqui, ó. Aí ainda conseguiu arrastar, hein? Está ok.
pessoas Ah, do ministério. Levou junto. Alagoas. Dividiu. Essa caixinha é da Kelly. ah, que você leva. falou agora. Sim, dividiu assim, ó, o ministério. Cadê o Daniel, meu Deus do céu? O varão aqui tem igreja aberta aí, que antes do pastor Edivaldo morrer, o senhor já tinha me mostrado, falei, esse homem aí vai se rebeliar. É por isso que eu não vou a qualquer igreja. Então vamos lá. Vamos lá. Então, você sabe onde eu estava? Então, Lúcifer foi ungido para ser o quê? Um sacerdote. Aleluia. Então, todo homem, para exercer a função no ministério, ele precisa ser Ungido. ordenado, consagrado. Correto? A pessoa vai lá e virou pastor. Não existe, não. É igual. Então, você vai ver que essa pessoa, quando ele faz isso, ele se autoconsagra. Não vira pastor igual vira crente, não. Não é assim que funciona, não. Agora, preste atenção. Preste atenção. Qual era o elemento do seu sacerdócio? O que é que um sacerdote faz? Se você pegar pela base do Antigo Testamento, você vai observar que o sacerdote, ele é o intermediador entre os seus liderados e o Pai. Porque Deus mesmo não pode se adorar. Por que os anjos foram criados? Porque Deus não se adora. Ele vai adorar Ele mesmo. Então Ele vai criar agora seres que o adoram. Ele é o Criador. E como eu, como Criador, vou falar para... Né? Como eu, como criatura, vou querer dar direcionamento para o Criador. Ah, não quero adorar o Senhor desse jeito, não. É Ele que determina. Irmão, o culto da adoração não é do meu jeito. É do jeito dele. Você já ouviu em algum lugar e alguém dizer assim, mas eu adoro Deus do meu jeito? Não funciona esse negócio, não. Não é do teu jeito. É do jeito dele. Ué, se Deus aceitasse qualquer adoração e qualquer um pudesse adorar do jeito dele, nós falamos isso no sábado. Ele tinha aceitado a adoração do Caim. Ele aceitou? Não. Então não é do... Eu não posso falar, eu adoro Deus do meu? Não, tem um jeito para adorar. Você chegou aqui na Assembleia de Deus, você vai aprender. Aqui, irmãos, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Mas eu não sou pastor, então você vai buscar. Pode ser que Jesus venha e você não foi batizado. Mas que você está buscando, batizado com dom, né? Porque toda vez que você aceita, qualquer pessoa que aceitou Jesus já recebeu o Espírito Santo. Ele já recebeu o Espírito Santo. Ninguém glorifica o nome de Jesus se não for pelo Espírito Santo. Você não conseguiria estar aqui glorificando o nome de Jesus se não for pelo Espírito. Então você tem que guardar isso. Mas aqui a doutrina é essa, tem que ser cheio do Espírito Santo. Ah, eu não sou batizado ainda. Busca os dons. Tem uns louvores que diz, buscai o excelente dom. Paulo vai dizer em Coríntios, buscai os dons espirituais. E se eu tiver que te aconselhar, vou falar para você buscar o de profecia. Amém? Amém. Ele vai falar. Quem está falando é a palavra de Deus. Então aqui, eu quero adorar Deus do meu jeito. Não é assim que funciona, não. Senão, Nadab e Abiú não tinha sido morto. Sim ou não? Sim. Foi oferecer fogo estranho. Não é adoração? Vou adorar do meu jeito. Então por que Deus matou Nadab e Abiú? Mas é verdade, todos os pastores que adoram do jeito deles eles são mortos. Né? Não são? A pessoa quer fazer do jeito dele. Não é assim que funciona, não. Outra coisa. Por que Uzá foi fulminado quando tocou na arca? Por quê? Porque ele não tinha sido consagrado. Não, é porque ele era sacerdote também. Ele era. Mas qual era a ordenança para o sacerdócio? Aonde é que levava a arca? Nas mãos. Nos ombros do sacerdote. Tinha um ritual, irmão. Só que Davi, por isso que Davi ficou chateado e triste. Porque Davi quis imitar
os filisteus, quando os filisteus roubaram a arca, os filisteus pegaram e colocaram a arca num carro de bois novo. Tal, e colocou. Sabe? Rapaz, essa mensagem você podia pregar. É a tua cara para pregar essa mensagem. Ai, meu Deus. Irmão, Deus dá quem já viu mensagem pra tanger, ele. quem já viu tanger boi? Quem já viu o tangedor tanger os boi? Já viu? Aquele pau, assim, Tanger, e ele ainda vem na frente para guiar o boi. Ah, tá. O boi tá com jugo, 2 boi, né? Carro de boi, você tá falando? Carro de boi assim, aí vai tanger o boi. Eu cansei de fazer isso. Você cansou de tanger? Veja só, irmão. Eles pegam, põem a arca no carro novo e levam a arca de Israel até a casa dos filisteus, num carro de boi. Aí Davi, quando mandou buscar, falou, é assim que eles levaram? Davi mandou colocar lá também boi certinho. E organizou o carro novinho. E colocou a arca para trazer a arca do Senhor, da casa de Obed-Edom. Deus falou assim, não é assim não, rapaz. O que Uzá tinha a ver? Uzá, ele era um sacerdote, Sim, da mas... aliança sacerdotal. Ele estava fazendo o quê? Primeiro, ele, junto com o seu irmão lá, estava tangendo o boi que estava levando a arca. No lugar, irmão, segundo os estudiosos, o lugar estava, não vou dizer asfaltado, tá? Mas sabe onde? É uma estrada que o boi não tinha como tropeçar? Deus fez o boi tropeçar. É como se Deus colocasse um pé na frente assim. Sabe quando você está andando e alguém vem e faz assim para você tropicar? E Deus fez os boi tropeçar. E os boi mancavam, e quando mancava aquela... E aí? Quando a arca foi cair, boa intenção de usar. Ele foi fazer o quê? Segurar, Deus fulminou ele. Está dizendo, não é assim que eu quero. Mas de qualquer forma. Ou seja, não é desse jeito. Boa intenção não é do jeito que Deus quer. Não adianta, irmão. Mas, por exemplo, ele não estava sob o mandato do rei? Tava. Se ele falasse que não ia levar, o rei não ia... Não, ele ele podia levar, mas, por exemplo, ali a arca ia cair, correto? Ia cair. E, vai lá, Davi ia saber que Deus fez tropeçar e que a arca caiu. A arca caiu, rei. Deus não está se agradando disso aqui, não. Mas eu não sei, porque ele tinha... o rei tem autoridade, como Uzias. Só que um dia Uzias quis entrar onde não era para ele entrar. Os sacerdotes falaram, está errado. Era rei, mas está errado. Você tem autoridade no reino. Está errado, aqui não é só área, não. Eles eram sacerdotes, ele poderia falar para o rei, não é assim que Deus está mandando, não, rapaz. A responsabilidade lá era do sacerdote. É do sacerdote. De molestar o rei. De levar a arca. De orientar o rei. Então, pela falta de posicionamento, Uzá, ele não morreu por causa que ele tocou na arca, pela falta de posicionamento dele. Posicionamento sacerdotal. Negócio. Aí. Aí, ó, pode. Aí, dá uma olhada. Você está conseguindo entender? Você já parou para analisar? Irmão, já expliquei isso para vocês algumas vezes. Eu estou mostrando para vocês que não é do meu jeito. É do jeito que Deus Quer. direciona. Agora presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito bom. Eu já saí daqui da aula para dar uma aula de história. Quando Davi entende, o que vai acontecer? Davi vai pedir para que o sacerdote... Vamos voltar um pouco na história. Eles levam a arca no boi. Deus permite. Eles colocam a arca diante de Dagon. O que aconteceu? Deu um terremoto quando eles viram a estátua de Dagon estava caída. Não quebrou não, primeira vez. Deu um terremoto, só caiu. Estava meio capengando. Eles colocaram tudo de novo. Deixaram lá diante de Dagon, o deus, né, dos filisteus. Deus mandou, no outro dia quando eles foram lá depois do terremoto, Dagon estava caído com o pescoço quebrado. A estátua lá caiu diante da arca. Eles foram trocando de cidade. Mandaram para as 5 cidades mais importantes. Gat,
Ecrom, e vai mandando para a cidade. E aonde a arca chega, ela causando problema. É hemorroida, é úlcera, e arrebenta. E vai acontecendo as coisas diferentes. O que eles fazem? Praga. Eles fazem o seguinte, eles colocam agora uma prova. Fala comigo, prova. Prova. Os filisteus vai devolver a arca, mas agora vai devolver a arca, irmão, com uma prova. Você vai ler isso na Bíblia. Eles vão agora, na história, pegar uma vaca de bezerro novo. Uma vaca, mamãe de bezerro novo. Normalmente eles colocam 2 bois e alguém vem guiando, tangendo. Ó. Quem é tangedor sabe o que eu estou te falando. Vem tangendo para o boi não se desviar. Para ele não, porque senão ele vê capinha ali, o que ele vai fazer? Ele sai da estrada para poder. Então o tangedor está ali, tangendo, para poder não deixar que ela saia do caminho. O que eles falaram? Se realmente é para essa arca voltar para Israel, nós vamos pegar uma vaca com bezerro que mama e não vai ter tangedor. E se ela pegar e for, é porque Deus quer. Agora imagina, você com 2 tem que tanger, agora você pegar uma vaca com bezerro. Irmão, você acredita? Quando você lê isso, você fala assim, não, é de Deus o negócio. Pois a vaca, ó, Foi embora. Macho foi embora. foi com o bezerrinho. Você lê essa história na Bíblia e você fala assim, não, é Deus que direciona. É Deus purinho. É Deus. Deus, ele tem o jeito dele. Aí a pessoa chega e fala, não, eu vou adorar Deus do meu jeito. Pastor, que é princípio de rebelião. Todo princípio de rebelião e murmuração na igreja é proveniente de Lúcifer. Mas é verdade. Panelinha é. Quem é que faz isso? A pessoa que se levanta. Irmão, já expliquei isso aqui algumas vezes para os obreiros. E eu falo, nós estamos em aula. Veja só. Você não pode, eu não posso, nós não podemos ter a síndrome de Lúcifer. Não podemos ter a síndrome de Lúcifer. Pessoa é cheio dos dons espirituais. E o pastor é só o pastor. Mas quem tem mais autoridade? O dom espiritual ou o dom ministerial? O ministerial. Por quê, né? Eu provo para vocês, ó. O fundamento da igreja está com os apóstolos e profetas. E não está falando profeta de dom de profecia, não. Está falando do dom ministerial dos apóstolos e profeta. Então o pastor, quando ele é pastor de pastores, ele está ali como um apóstolo. E todos nós, como pastores, apóstolos, temos que ter o dom profético, que é o profeta da palavra. É a palavra que vem e ela deixa o travesseiro duro. A pessoa fica pensando, opa, Deus falou. Amém? Deus falou, Deus está cobrando. A mensagem vem que ela corta. E eu prego, irmão. E a minha mensagem que eu estou pregando aqui não é do Ronaldo. Ela é para você e ela é para mim. Ela corta para os dois lados. Ou seja, todas as vezes que nós tínhamos reunião, a irmã Regina acompanhou muito isso. O Vanderlei também, né? Todas as vezes que tinha reunião que eu colocava os obreiros para poder pregar, eu avisava. Cuidado, que os obreiros às vezes pegam a palavra para pregar numa reunião de obreiro e ele quer bater nos obreiros. Mas, irmão, quando você bate, você coloca a corda no seu próprio pescoço. Porque aquilo que você está instruindo, você tem que cumprir. Por que o pastor Ronaldo tem que ser exemplo? Porque se eu estou ensinando vocês, o que vai acontecer? Vocês vão ficar de olho em quem? No pastor. Você já imaginou eu falar para vocês e eu não fazer? Um dia alguém perguntou assim, pastor, você prega tudo? Você vive tudo que você prega? Eu falei, não vivo de jeito nenhum. Não dá para mim viver tudo que eu prego. Eu prego a palavra. Amém? Mas você vive tudo que prega? Não, irmão. Nem sempre a gente vive o que a gente prega. Porque o evangelho não é
ter, o evangelho é ser. Ser. O evangelho não é ter, o evangelho é Ser. ser. Por exemplo, alguém aqui já pregou cura estando doente? Eu já. Ah, Ó, então não é tudo que eu prego que eu estou vivendo. faz Às vezes, sentido, né? hã? Faz sentido. Hã? Quem é que já pregou que Jesus é o dono do ouro e da prata? Pregou ou não já? Já pregou passando luta financeira? Sim. Ué, irmão. Ele deixou de ser o dono do ouro e da prata? Não. Não é o que eu estou pregando que eu estou vivendo. É o que eu estou pregando. Porque é o que eu estou pregando é o que ele quer que eu pregue. Se a gente for deixar de pregar a palavra de Deus pelo que você está vivendo, está lascado. Está lascado. Porque Mas Tava se chamaram entendendo? da igreja e falaram, Ué. É a mesma coisa, você tem que orar por um doente, você orar por um doente sabendo que você Você está está doente. enfermo. Você Ou seja, tá você está orando, você está enfermo. ministrando cura, mas não está vivendo a cura em você. Você está ministrando, mas você não está vivendo, você está doente. Você está ministrando paz, você está enfrentando uma maior guerra. É. Você está pregando paz e enfrentando guerra. O evangelho é assim, mano. Se você não entendeu o evangelho, você desvia daqui para ali. Mas você está aqui ouvindo a palavra e Deus está dizendo, eu tenho coisas grandiosas para fazer. Aí você fala, mas cadê elas? É. está fazendo. Ele está fazendo, só que a forma, e a gente precisa aprender a adorar a Deus por quem Ele é. E entender que é do jeito dele. É do jeito dele. Então aqui, você entendeu isso aqui? Vamos voltar aqui, senão eu nem sei que hora que é. Graças. Amém? É que a coisa começa a esquentar e a hora começa a passar. Então, esse anjo, se ele peca, ele torna-se pecador eterno. Se ele torna pecador eterno, ele só tem uma condenação, irmão. Abismo. abismo. Correto? O homem, ele veio mortal com probabilidade de ser imortal, ou seja, de ser eterno. Correto? Se ele peca, ele teve a oportunidade em Cristo, porque ele é mortal. Primeiro, a condição do homem é diferente. A condição do homem é totalmente diferente. Esses aqui, que dia que você viu o anjo sentir dor no corpo? Não tem o que falar, não. Que dia que anjo teve ciclo menstrual? Não vou me falar pra isso aí, não. Hã? Você ainda nunca ouviu? Se tiver isso, eu... Lúcifer, quando ele cai machucado lá, ele não sente dor, nada? Não, a dor. Ele cai, ele se transforma, né? Não, ele recebe, né? Porque aí já é no mundo espiritual. Né? O mundo espiritual, a gente precisa entender ele com a visão espiritual. Uma visão espiritual. O que está sendo o subjugamento, evidentemente que ele vai apanhar, a Bíblia diz que ele apanha, né? Salmo número 18, que o Senhor Jesus, quando é restaurado os seus arteiros, ele vai lá e ó, dá um pau nele, arrebenta ele. Ele fica com o crânio, né? E a cabeça rachada. Não é isso? O crânio cabeludo. É. Mas o que eu olho assim, irmão, puxa, eu fico olhando. Esse homem aqui, irmão, Camilo, se ele peca e ele se refugia em Cristo, ele vai se refazer. Correto? Mas se ele não se refugia em Cristo, o que vai acontecer? Ele vai morrer também. Só que quando ele morrer, ele não morre só no mortal físico, não. Ele vai morrer também uma morte espiritual. E ele vai vir para o lugar de tormento. E quando chegar o momento do julgamento, vai todo mundo para o mesmo lugar. Tá tudo lá. Aqui, ó. Lago De fogo. de fogo. Mas alguém pode perguntar, mas por que para o homem tem essa chance e para o Lúcifer? Nunca fez essa pergunta?
É porque ele teve oportunidade, ele teve lá, Quem? Lúcifer. Não, ele está lá, né? Eu quero saber por que, depois que eles pecaram, eles não têm mais perdão. Porque Primeiro eles são eternos. E depois é o seguinte, eles tiveram a oportunidade de decidir na eternidade? Sim ou não? Sim. Foi isso que eu expliquei no início. Vocês precisam gravar isso, porque isso aqui, numa pegadinha, numa pergunta, sempre alguém vem e vai perguntar para você assim, então Deus é injusto. Deus perdoou o homem quando pecou, mas não perdoou os anjos quando pecaram. Você quer ler sobre o quê? Sobre levar um pau ou sobre o crânio cabeludo? Depois eu dou o crânio cabeludo para tu aí. Hã? Irmão, estou falando para vocês aqui. Vocês conseguem entender? Pessoas chegaram e perguntaram, mas já Deus não é muito legal. Ele consegue perdoar o homem, mas não perdoa os anjos. Os anjos já não tem mais jeito. Primeiro, irmão, a decisão desses anjos, quando eles pecaram, o pecado aqui não foi o pecado que eles estavam cometendo antes. Porque quem estava cometendo o pecado antes era quem? Era Lúcifer. Está escrito isso ou não está? Eu já li com vocês. Está escrito ou não? Está escrito o quê? Na multiplicação do seu pecado. Na multiplicação do seu pecado, achou iniquidade. O que é iniquidade? A repetição da transgressão. Aí agora ele vai ser chamado para a eleição. Ele vai ser destituído e aí ele vai e leva os seus admiradores. Aí eu estava falando de rebelião. Rebelião, eu estou aqui pastoreando e eu estou pastor do Ministério de Perus. Sim ou não? Sim. Aí Deus me abastece com os dons e eu começo a orar, irmão. E Deus começa a mandar gente para essa igreja. E eu começo a orar, meus irmãos, com os dons espirituais. Deus começa a curar, paralítico começa a andar. E aí, eu decido abrir a minha igreja. Correto? Até aí, tá bom. Eu posso ser presidente de uma igreja? Sim. Posso ou não posso? Pode. Aonde que eu posso? Porque Aonde que eu posso? Aonde que eu posso? Como fala? Irmão, guarda isso aqui. Eu já expliquei isso, meu isso aqui, olha. O senhor é um jovem obreiro, hein? Jovem obreiro. E guarda isso no seu coração muito sério mesmo. Porque as pessoas, eles têm uma visão de obra de Deus como empresa. Olha lá, é a mesma coisa que você está trabalhando hoje com, né, o Léo. Mas depois você pega a sua documentação, você quer abrir a sua empresa. Pode ou não pode? Pode. Pode. Tem algum problema nisso? Não. Agora, vamos falar de uma rebelião empresarial. Você vai abrir sua empresa e o senhor é um camarada que fez amizade com todos os colegas que trabalham com o Léo. Você abre a sua empresa e Deus te abençoou, te deu condições, muitas condições. E aí o senhor vai em todos os funcionários do Léo e fala para ele assim, ó, vem trabalhar comigo que eu vou te pagar Mais. o dobro do que você ganha. E o senhor vai lá e pega todos os funcionários do Léo, né? Isso aí chama-se quebra de ética profissional. Mas aí eu estou trazendo para o lado espiritual, isso é uma rebelião. Que dificuldade o senhor tem de pegar novos empregados para trabalhar para o senhor? Não é proibido o senhor abrir sua empresa. O que é? De garimpar seus empregados. Isso é que é antiético. Isso é que é rebelião. Como que é, irmã? Garimpar. E você também tem a proximidade com o contato por exemplo, do Léo, igual nós temos, e vai lá, você abre sua empresa e vai começar a ligar para os contatos do Léo e fala... Rebelião também. Não Não. conseguindo entender? Isso é antiético. O que você tem que compreender é que na rebelião, tudo que ele tem de prestígio, ele recebeu. Toda
todo o conhecimento que o senhor tem das pessoas que o senhor está lá no seu ambiente de trabalho, te foi oferecido pela entidade patronal. Sim. Todo o prestígio que eu tenho com os membros daqui me foram dados porque eu estou pastor aqui nessa igreja. Então, eu já falei isso aqui, ó, Deus me abençoou, eu ganhei, né, um carro. Vamos imaginar que alguém aqui muito abençoado resolve me dar uma casa. Ele não está me dando a casa porque foi com a minha cara, irmão. É porque ele me encontrou em uma condição de prestígio. Eu estou pastoreando, eu estou na frente. Deus me muniu dessa graça. Então a pessoa, por amar o pastor, no ofício do ministério, abençoa. Eu quero ver se alguém sai dando as coisas para qualquer um aí. Você já viu alguém dando? Não. Então se eu estou ganhando por quê? Por que você acha que eu estou ganhando? Olha lá, eu fui abençoado pela sogra da irmã Jaiara, pelo seu Antônio, que é o sogro. Me mandaram uma castanha lá do Pará, direto, irmão. Eita, glória. Ô, glória! Vai escolher. Eu ganharia essa castanha. Ganharia, mano. Ela ia me dar castanha se eu não fosse o pastor aqui que conhecesse a irmã Jaiara e o irmão Fernando. Eu ganharia. Ô, irmão. Não. Você tem que entender essas coisas. Então, primeiramente, Deus teve misericórdia de mim. Eu recebi a graça porque eu estou aqui com eles. Então, a bênção partiu através deles. Ninguém ganha nada assim por ganhar. Oh, a gente não pode ser um pouco, né? Tem que ter um pouquinho da mente aberta. Às vezes eu vejo pessoas inteligentes cair no conto do diabo. Pessoas que têm curso universitário, pessoas inteligentes. Eles são levados pela ambição, irmão. Você não pode se deixar levar, você tem que saber separar as coisas. O inimigo, ele vai para te atrair na rebelião, mostrar o teu valor e vai dizer que os outros não estão te valorizando. Eu já cheguei, eu tenho um amigo meu que eu gosto muito, um amigo meu, gosto demais. Aí eu fui lá na casa dele, na igreja, ministrei. Quando eu chego lá, aí ele fala para mim assim, aonde você está, Perus não te valoriza. Olha para você. Se você viesse aqui trabalhar com a gente, aqui, aí ele começa a jogar o ministério que ele está lá em cima, mostrar o que aconteceu com ele, tal, e falar, pastor, o senhor está lá, o seu valor excede, se o senhor estivesse aqui, o senhor seria muito mais valorizado, não estão te valorizando. E ele começa a mexer em algo que você deseja. Quem não quer ser honrado? Você não está entendendo? Você está aqui hoje, a irmã ela diaconiza, outro é um presbítero. Aí o outro vai falar assim, você não é valorizado. Se você continuar lá em Peru, você não é valorizado. Enquanto você estiver lá, ninguém vai te dar cara. Se você vier para cá, você vai ser missionária. Aqui, no conhecimento que a irmã tem, com essa graça que você tem, não, você seria a missionária. Olha, você seria um evangelista, um pastor. E foi isso que fez alguns migrar. Que eles saem daqui, continuam sendo a mesma pessoa, mas recebem o título. Mas do que vale o título? O título tem que vir com aquilo que justifica. Fala comigo, justifica. Justifica. Tem que justificar. Amém? Se não justificar, não vale nada. Às vezes a gente está com o púlpito aqui, ó, lotado. O segredo não é estar com o púlpito lotado. É quem está lá justificar o cargo que tem. Se ele é um presbítero, no mínimo, ele tem que ter uma palavra de segurança para a igreja. Ele tem que ser exemplo. As pessoas têm que olhar para ele e ter o respeito por ele. Senão ele está sentado ali. Pior. E eu conheço alguns que a igreja olha e fala. Teve uns que teve que sair. Se eu chamar aqui alguns irmãos, a irmã Gleice mesmo dos céus, o próprio dos céus,
Teve um camarada, um presbítero, você vai lembrar dele, não vai não? Não vou falar nome não. Veio aqui, irmão, um camarada. Aí eu disciplinei ele. E depois, quando cumpriu a disciplina, eu tive que trazer ele de volta. Quando eu coloquei ele no altar, os irmãos olhavam, ele já tinha perdido o respeito. Respeito, né? A pessoa não respeitava, olhava, ou seja, não conseguia nem engolir e vinha em mim, pastor. Falei, meu irmão, se Jesus perdoa o homem, você não perdoa. Mas estava difícil, quando a pessoa perde o respeito. Irmão, a pior coisa que tem, imagina, tem um pastor aqui, eu não vou também citar o nome, e quando os irmãos vêm falar, eu falo, irmão, o camarada não tem o respeito, deve, pega dinheiro emprestado, não paga, irmão. Eu fico assim e acaba matando a classe. Quando você olha, esses camaradas são cheios de lábias. E aqui esse camaradinha chamado Lúcifer tem uma lábia boa. Me chamam de lábias? Hã? É. Não, ele tem. Primeiro, eles não conseguiam ver Deus. Quem eles viam? Alguém aqui está vendo Deus? Não. Mas imagina que Deus me dá um dom e eu faço prodígios e maravilhas. Vocês estão vendo quem? Deus ou o Ronaldo fazendo prodígio? O Ronaldo. E dá uma cegueira em alguns. Que eles veem o Ronaldo fazendo, eles esquecem que é Deus que está fazendo através do Ronaldo. Eu conheci muitos, irmão, eu conheci muito pastor que quando ele estava na igreja de Deus de Amor, ele era usado demais. Demais, demais, demais. Saiu da igreja de Deus de Amor, abriu a sua igreja e ó. Mas não é o mesmo. Mas é a igreja, pastor, não é que é a igreja. Mas existe uma unção. Aquela unção, ela está embasada na obediência à autoridade. O camarada sai e a forma que ele sai não é correta. Ele saiu como? Descontente. Às vezes não saiu pela porta da frente. Às vezes rebeliou, abriu a igreja e aí você vai. É uma coisa e o pessoal que vai para lá, coitado, entra no barco furado. Não tem culpa. Mas aí seguiu rebelde. Pecador eterno vai receber o castigo e vai para o abismo. Amém? Agora aqui em Cristo Jesus eu tenho a probabilidade de decidir. Eu vou dar a resposta porque o anjo não tem perdão. Eu já comecei falando. Ele não tem dor de cabeça. Ele não tem conta para pagar. Ele está no melhor lugar. Não tinha problema, irmão. Não tinha problema nenhum. Não tinha demônio. Foi o camarada que se tornou. Deus fez demônio? Foi ele que se tornou. Pastor, qual foi o primeiro pecado então? Insatisfação. Ingratidão. A falta de gratidão gera a insatisfação. Você já conhece, já ouviu a história? Ó, a ingratidão gera a insatisfação, que gera a rebelião. A ingratidão é mãe da insatisfação. A insatisfação é mãe da rebelião. Então a ingratidão é vó da rebelião. A rebelião é filha da insatisfação, que é neta da ingratidão. Estou confundindo vocês? Vocês estão aprendendo legal? Não, é rebelião. Ó, a ingratidão gera o quê? A insatisfação. A insatisfação gera a rebelião. A rebelião é filha da insatisfação e é neta da ingratidão. Ah, irmão, isso aí é só para fazer redundância, irmão. É só para você lá. É só para você ficar com isso aqui, ó. A ingratidão gera a insatisfação. E a insatisfação
A rebelião. Rebelião. Quer que eu dê detalhes sobre isso? Vou dar. Você já viu uma pessoa bem casada, o esposo é trabalhador, atencioso, mora numa casa, e aquela mulher, de vez em quando, ela dá uma caraminhola na cabeça dela e fala assim, eu não estou feliz. Já ouviu história assim? Não, eu já. Teve aí uma história de uma mulher, de um jogador de futebol, Não vamos citar. que ela falou, Ele era perfeito. não, ele era perfeito demais, ele era perfeito. Ela quer um que chifra ela, que bate nela, que espanca ela. Não faltava nada. Cacá? A mulher falou, claro que isso aí foi a declaração dela. A declaração dela. Eu estou falando aqui baseado na declaração dela. Mas, irmão, eu confesso para você, eu estou pastor há alguns anos. Às vezes eu vou em alguma situação de gabinete que eu falo assim, meu irmão, minha irmã, o que você quer da vida? Não é possível que a pessoa está triste. Ou seja, o ambiente é um ambiente bom. Tudo está funcionando perfeitamente. Mas dentro dela está insatisfeito. Por quê? Porque ela não conseguiu ser grato pelo que tem. Meu Deus, isso está muito bom, mas não está só... O Lúcifer, ele era o pastor, a autoridade maior, o cargo mais importante do céu. É o cargo, porque o rei é o rei. Os outros que estavam ali estavam a serviço. O cargo dele era o superior, mas ele ainda não estava feliz. Você leu na Bíblia. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Essa posição aqui está pouca para mim. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom para estar nessa posição. Eu mereço, mas isso é falta de ingratidão. E quando você não tem gratidão, aquilo gera um sentimento de insatisfação. O sentimento de insatisfação vai buscar o que fazer. Então tem sentimento nesses anjos aí, então, né? Opa, agora você já... Então ele tem sentimento ou não tem? Tem. Tem desejo ou não tem? Claro que tem livre-arbítrio. Então agora, quando o Senhor chama para a regulagem, que é isso que eu estou falando, a eleição dos anjos, ele vai colocar o capitão dos exércitos aqui, que é o Senhor, e vai colocar o Lúcifer aqui. 2/3 vai escolher o capitão dos exércitos. E 1/3 escolhe o Lúcifer. E aí é que os irmãos vão entender. Pastor, tudo bem, até aí eu entendi. Mas por que agora o homem tem perdão e o anjo não tem? Irmão, houve salvação no céu. Fala comigo, houve salvação. Houve salvação. Toda a rebelião, quem se salvou foi muito mais do que quem se perdeu. Agora me responda rapidinho para nós terminar essa aula aqui, para nós da semana que vem começar uma aula nova. Isso aqui é uma das coisas mais difíceis. Tem gente que ainda não aprendeu tudo. Quantos se salvaram no Éden? Nenhum. Eu tô aqui, mas nenhuma. 100%. 100% se 100% se perderam e eu fiquei com a herança do perdedor, a minha pergunta diante de Deus é essa. Aí não é justo. Não fui eu que decidi. Aqui os anjos que foram com Lúcifer, decisão foi de quem? Deles. E esses outros aqui decidiram ficar com Deus. Mas no caso de Adão, você decidiu? Adão decidiu por você. Eva decidiu por você. Então o Senhor tem que criar um plano de que eu decida. E o plano está desde a eternidade. Ele já sabia que o homem ia cair. Ele já sabia que o homem ia cair. E ele criou um plano da eternidade dizendo, eu vou trazer Jesus. E agora você tem como decidir ou o mundo ou Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Ou você fica com coisa do mundo, satisfação da carne e é morte.
ou Cristo, vida eterna. Amém? Amém. Tem a resposta agora. Por que os anjos não têm perdão e por que os homens Tem. têm perdão? Pegou? Alguma pergunta? Eu vou terminar. Estou vendo que vocês estão cansados. Só dando misericórdia. Só o pó da rabiola. Mas tá gostoso. Tá gostoso ou não tá? Tá E Não. no arrebatamento só vai ser 50% da humanidade. Não. Fininho é bom, né? Vai ter mais Diminuiu salvos a do ideia. que não salvos. Não, assim, eu entendi, irmã. Isso aqui é simplesmente, Você já viu um anjo? isso aqui é uma figura de linguagem. Já Tá? viram? Figura de linguagem. Eu sou pastor, né? Figura de linguagem. A igreja de Deus, ela é, por exemplo, eu não posso. Se eu for olhar por esse lado aí, irmã Jayara, vou deixar você julgar agora. Vamos lá. Em cima dessa colocação. Primeiro eu já te disse que é uma figura de linguagem, tá? Por isso você vai ouvir falar isso porque tem alguns louvores. E isso está baseado naquilo que Jesus falou, né? 2 estarão num campo. Um será tomado, outro. 2 estarão moendo no moinho, um será levado a uma e deixado a outra. Então, por causa dessa aplicação, criou-se um mito que é 50% que vai e 50% que fica. É um mito, não, é uma figura de linguagem. Você vai ver que no céu vai estar uma multidão que não se pode contar. E pela benevolência de Deus, eu vou exaltar Deus, não é porque eu quero simplesmente pender para o lado para Deus não perder. Deus não precisa da minha promoção, Ele precisa da nossa glorificação. Mas eu vou mostrar com dados aqui para todo mundo, para você ver que a salvação é muito mais do que a perdição. Salvação é muito mais. do que a perdição. Evidentemente que também tem um outro versículo que as pessoas utilizam para salvação e não é. Muitos são chamados, E poucos. muitos são chamados para o ministério. Mas poucos são os Escolhidos. Para o ministério tem escolha. Para a salvação é para todos. Amém? A salvação é para Todos. agora para o ministério não. Escolhido. Ó, Jesus chega, ele tem um monte para escolher. Ele escolhe quantos? 12. Irmão, 12. E ele não está nem aí com os outros que achou ruim. Não interessa. Deus me escolheu a mim. Alguém vai dizer assim, mas ele? E daí? Escolheu eu. Podia ter escolhido você. Escolheu quem? E você acha que quantas vezes eu tentei sair daqui, correto? Quantas vezes eu tentei não ser o pastor e Deus me chamou, me escolheu. E hoje eu sou grato. Eu sou grato a Deus pela salvação, mas para o trabalho do ministério, você tem que depois abraçar o ministério. O ministério é serviço, mas é escolha. Aí é escolha, correto? E tem muita gente que quer e não vai. Tem muita gente que deseja o ministério e tem uns que lutam, pisa no outro, passa rasteira, quer o ministério, Deus não escolhe. Então, mas agora vamos para os dados. Pastor, só fazer uma pergunta rapidinho. Ó, o anjo, o pecado dele é eterno. Sim. Certo? Sim. Mas para o homem também tem um pecado eterno. Sim. Né? Se ele morrer sem a decisão. Não. Se ele morrer sem a decisão. Na iniquidade, Sim, né? mas- Ele morrer na Porque iniquidade. o homem em vida, se ele tem um pecado dele eterno, é aquele que blasfema, não? Não, então, mas ele blasfema em vida. Então, em vida, ele Não, já te mas vai isso aí direto, chama. Mas aí essa já vai blasfêmia direto, aí. Não, essa blasfêmia em vida é a decisão. É isso que eu estou dizendo. Mesmo ele em vida, antes de morrer, ele já decidiu. E hoje? Porque se na perda da morte dele ali, ele pode pedir perdão para Deus ali, que já não tem mais para ele. Não. Mas aí é porque ele já decidiu. Mas não tem como. Uma pessoa que blasfemou não pede perdão. A Bíblia, Não. a Bíblia fala que é o único pecado
que não vai ter perdão é a Por isso que eu blasfêmia falei, contra o pecado Espírito mortal Santo. do Irmão, blasfema contra o Espírito Santo tem várias vertentes. Só blasfema contra o Espírito Santo quem conhece. Quem é conhecedor, né? Quem é conhecido. O ignorante fala de Espírito Santo, fala, Deus não leva em conta o tempo da sua. Ignorância. Agora, por isso que eu estou dizendo, lembra que eu falei aqui dos pecados? Pecado, transgressão e... A transgressão é um pecado com conhecimento e a iniquidade é a repetição dessa. Quando o camarada blasfema com o Espírito Santo, não pensa que ele fez uma vez, né? Não xinga o Espírito Santo. Ele conhecendo quem é o Espírito Santo, já provou que é o Espírito Santo, você vai xingar o Espírito Santo? Irmão, eu conheço desviado. Que a condição do desviado é pisar no Espírito Santo. Mas ele não blasfemou ainda não. Tá conseguindo entender? Ele está desviado, mas quando você vai pregar para ele, ele fala assim, eu estou aqui, mas eu sei que eu preciso voltar. Ele está afastado. Ele não blasfemou. O desviado que blasfemou é complicado. Ô pastor, mas o meu avô, o pai da minha mãe, ele não conhecia Jesus, mas a família dele sim. E aí a irmã dele estava lá e estava falando sobre Jesus para ele. E aí ele falou assim, eu acho que ele apanhou um pouco. Se eu tivesse lá, eu teria batido mais. Sim. Quando foi no outro dia, ele faleceu. Aí. Entendeu? O que é isso? O que é isso? Ele conhecia ou não Ele conhecia? não conhecia. Então. A família dele conhecia. Não, a família dele conhecia. Ele não conhecia. Ele blasfemou contra Cristo. Pode blasfemar contra o Pai. Pode blasfemar contra o Filho. Aquele que blasfema contra o... Só que ele pisou o sangue. Está em Hebreus. Está em Hebreus 6 e Hebreus 10. Depois você lê lá. Se ele pisa no sangue, faz agravo. É complicado. Aí já é uma outra área. Mas vamos lá. Vamos para os dados aqui. Vamos para os dados. Tem muita gente na cadeia. Tem ou não tem? Tem. Aonde que as pessoas estão? Mais na cadeia ou estão livres? Livre. Tem muita gente nos hospitais. Mas quem tem mais? Quem está no hospital doente ou quem está são? São. Ó, pra você ver, que Deus não perde, irmão. Tem muita gente passando fome, tem ou não tem? Tem. Mas eu garanto para você que a mesa A falha de fartura é maior do que os que passam fome. E mesmo que passa por privação e passa fome, ainda come da terra. Não se engana, Deus não perde pro diabo. É. Amém? É igual Deus, Deus. não tem, irmão, não tem batalha de Deus contra o diabo. Não tem. É igual Não existe batalha de Deus contra o diabo. Não se engana no que eu estou te falando. Não se engana. Não existe batalha de Deus contra. A batalha do diabo é contra nós. Né? Ele luta para nos distrair. Nem contra nós ele não luta. Ele luta contra nós, mas ele quer atingir Deus através da sua criação, que somos nós. A sua formação aqui. Mas ele não luta contra Deus, não tem como. Você vai ler na Bíblia assim, ó, lá em Tessalonicenses. Quando Jesus vier, ele vai destruir o anticristo com um sopro. Já pensou? Ah, irmão, acho que tem batalha do diabo contra Deus, não dá. Mas tem vezes já era. Ele só vem para roubar, para matar e para destruir. Ele vem, mas ele vem. E eu preguei isso aqui no sábado. O que eu estou pregando? O mundo espiritual, as leis regem por acesso. É por acesso. Você que dá acesso. Você dá os acessos. A pessoa que permite, então. Você está dizendo, vem Satã, vem cá. Assuma o controle. E mesmo você dando acesso, tem o Espírito de Deus, tem os anjos de Deus falando, não. E aí ele vai tentar. Ele vai fazer o quê? Tentar te convencer que você está no caminho errado. Porque o Espírito Santo mostra, né? Mostra. Vamos orar, irmãos? Vocês estão aí, ó? Amém. Amém. Deixa eu ver se está muito tarde. Ó, 9 horas.